Boa noite. Estamos aqui começando mais a terceira noite, né, dos diálogos, conectando filmes que estão presentes na mostra DOC-SP. Hoje trazendo mais dois filmes, dois casos, né, de propostas que tiveram aí o seu percurso entre o estímulo, o desejo, a ideia, né, inicial de se fazer um filme, a parte mais prática de se ir atrás de fundos ou de passar por laboratórios, até esse momento em que os filmes já nasceram, né, já tiveram suas primeiras exibições, nos dois casos em festivais importantes, e nos dois casos, né, As Mulheres Espírito e O Reflexo do Lago, filmes em que nos trazem esse Brasil profundo, né? Esse Brasil que não é o Brasil, digamos, da superfície, não é o Brasil cosmopolita, não é o Brasil da nossa contemporaneidade urbana, né? É um Brasil, digamos, que tem uma relação muito forte com o passado, com a tradição, e cada um desses filmes vai, de uma certa forma, tatear, né, esse passado, essa tradição e a atualização desse passado e dessa tradição nesses espaços geográficos e nessas culturas muito específicas, né, que é um povo indígena e o povo ribeirinha amazônico. Acho que, enfim, é só uma apresentação. Eu vou chamar aqui a Alice Lanari para apresentar os nossos convidados, palestrantes, agradecer a presença de ambos pela disponibilidade, pela disposição, pela generosidade de permitir a exibição, e esperamos que a gente tenha aí mais uma noite muito inspirada, mais uma ótima conversa, e deixo então a Alice para tocar e desenvolver e mediar essa conversa que promete ser muito interessante. Então, boa noite, Alice, está com você, então. Boa noite, Kleber, obrigada, agradecida. Agradecida de estar aqui nesse espaço dessa mesa de diálogo, especialmente, mas desse espaço da mostra do OQSP, porque realmente está muito rico e está falando de filmes, a maioria deles, filmes que são os primeiros filmes de seus diretores e realizadores, né? Então são filmes que realmente estão trazendo coisas novas. E nesses dois filmes que a gente vai debater hoje, com bastante força. Eu vou trazer aqui o Fernando Sektovic, que é o diretor de O Reflexo do Lago, vou pedir para você entrar, e o Roberto Romero. O Roberto é produtor, foi assistente de direção também, do Isael e da Sueli Machacali, que são os dois diretores de Ame Rei, As Mulheres Espírito. Bem-vindos. Tudo bom? Boa noite a todos, a todas. Obrigado aí por estar presente aqui pelo espaço. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, assistindo. Boa noite, Alice. Um prazer. Muito obrigado também pelo convite. Maravilha. Fernando está em Belém, Roberto está em BH, eu estou em Brasília. Estamos falando de um Brasil diverso, estamos falando de um Brasil espalhado, de um Brasil com muitas caras. De certa maneira, esses dois filmes também refletem isso, né? Assim, são experimentos a partir dessa diversidade, né? A gente está aqui essa mesa, esse espaço dentro do DOC-SP de debate, de discussão, está muito interessante, porque é uma forma da gente atravessar um pouco para além, claro, para além
dos alicerces e das possibilidades de juntar filmes, como que a gente está tentando nessa mesa aqui, né? Assim, de juntar experiências comuns, né? A gente está conseguindo atravessar formas e estilos e desejos e motivações distintas para esses filmes, né? E aí talvez essa seja uma boa primeira questão assim que eu faço a vocês dois, para a gente entender qual foi, Fernando, no teu caso, qual foi assim a primeira motivação assim que realmente qual foi o teu desejo inicial para criar esse filme? E Roberto, o que que te aproximou e o que te leva realmente a fazer essa grande parceria com esses dois cineastas e, enfim, é claro, eles são os diretores, mas vocês juntos trazerem esse filme para a gente, né? Para todos nós. Então, quem quiser começar? Quer que eu comece? Bom, boa noite, né? Acho que é um espaço muito interessante poder discutir o filme dentro da mostra, né? Dentro do DocSP, né? E acho que a minha trajetória também, né? Como cineasta e como realizador do filme também passa pelo evento, né? Acho que eu sou baseado em Belém do Pará, morei minha vida praticamente toda aqui, e realmente a questão de formação e de troca sempre foi uma coisa que, para quem mora, né, fora do chamado eixo, né, sempre é uma questão. Então, eu passei muito tempo realmente para conseguir chegar no primeiro longa por várias questões. Né? O Reflexo é meu primeiro trabalho em longa, então fiz uma carreira mais em curtas e série para televisão. O nosso mercado aqui em Belém também é muito para outras coisas, publicidade, institucional. E eu fiz esse percurso até por questões de sobrevivência e tudo mais. Então, na realidade, acho que a gente só pode começar a pensar em sonhar em fazer um filme ou realizar esse filme através de política pública da Ancine, do Fundo Setorial e das cotas para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Então, acho que a gente nem estaria falando sobre esse filme, nem existiria, talvez, se a gente não tivesse essa política pública que, inclusive, hoje se encontra ameaçada de acabar. Então, eu acho que passa muito por isso, assim, o desejo, a vontade e esse ponto de partida, né, ele sempre existiu no sentido de que eu sempre me incomodei muito com uma maneira como o homem da Amazônia, os homens e mulheres da Amazônia, né, o povo da Amazônia, era representado de uma maneira geral na mídia. Então, eu sempre não entendia muito, desde mais novo, aquela imagem, aquilo sempre me incomodava, ou no cinema de Hollywood, ou na grande mídia brasileira, enfim. Sempre achava aquilo um pouco estranho. E quando eu encontrei o livro da Paula Sampaio, o Reflexo do Lago, baseado no livro de fotografias, né? A Paula é uma fotógrafa que, apesar de mineira, já mora muitos anos na Amazônia e tem um trabalho voltado para a população ao redor de grandes projetos de infraestrutura, seja Tucuruí, ou a Belém Brasília, ou Transamazônica. A pessoa tinha muita vontade de fazer um trabalho com ela. E quando eu vi o livro, o que me impactou muito foi que a Paula, ao contrário do que normalmente se esperaria, ao contrário de que muito do trabalho dela, ela fotografou somente as árvores mortas que estão dentro do reservatório. E as pessoas, ela pegou relatos. Então, aquilo de ter histórias de vida escritas, né, narradas, e você ter aquele impacto visual dessas árvores, né, quase como restos daquele projeto, aquilo me mexeu muito mais do que talvez se eu olhasse um livro de fotografia tradicional. E aqui na minha cabeça eu falei, cara, isso é um filme, isso vai dar um filme. Mas era assim, uma ideia, uma conversa, e eu realmente só consegui desenvolver porque, primeiramente, a gente conseguiu acessar o recurso do edital de núcleos criativos, que era para desenvolvimento de 5 projetos. Então, o Reflexo era um projeto que começou a ter algum recurso para desenvolver, que era pesquisa, que era participar de laboratórios, participar de mercados, comprar os direitos de adaptação, ir lá na reserva, porque se eu estava escrevendo, eu me lembro que um primeiro edital que eu escrevi, que acho que é super normal, eu estava vendo a live de ontem, né? Às vezes a gente acha que vai ganhar o primeiro edital, mas perder o primeiro edital é bom, porque serve para a gente melhorar o projeto para o próximo.
E era meio isso, eu estava escrevendo um pouco muito da minha casa, olhando o livro, assim, eu não tinha ido lá e sentido realmente aquele lugar. E aí, quando a gente conseguiu o verba para desenvolvimento, a gente conseguiu realmente começar a pesquisar e mapear alguns dos personagens que, inclusive, continuam no corte final. E, a partir daí, eu consegui fazer realmente um tratamento e uma pesquisa visual bem mais aprofundada. E também conheci nesse processo a Edilene, que é uma das pesquisadoras cuja família mora no lago, e a gente começou realmente a ter essa vivência dentro do lago, e aí a gente escreveu um novo projeto e a gente ganhou o Prodecine 5, que também era um edital voltado para filmes mais experimentais, de festival, enfim, que também foi descontinuado. Então, assim, a gente conseguiu a brecha que foi possível, a gente foi atrás. Não era um projeto fácil enfim, de absorção para o mercado, filme preto e branco, que não é o que normalmente se espera de um documentário sobre a Amazônia, né? Ele já, de cara, já foge da média do padrão, porque já é preto e branco, tem outras questões. E a gente foi nesse percurso, eu acho que foi muito legal, assim, porque esse tempo que ele foi se desenvolvendo realmente foi fundamental para amadurecer a proposta narrativa, estética, os personagens. Assim, a gente teve uma conversa, por exemplo, no Doc SP, teve em outros lugares, enfim, as pessoas iam conversando, a gente ia ouvindo, né? E eu acho que foi muito interessante para pensar como que esse filme, já que ele trata de um tema, vamos dizer assim, histórico, mas contextualizado nos dias de hoje, e como que a gente faria um filme que não fosse didático, que não fosse só uma aula, que a gente pudesse ter outros caminhos. Então, acho que isso foi muito importante, e a gente pôde também, por conta de ter esse edital, ter um orçamento, realizar da maneira como eu imaginava. Por exemplo, eu gostava de ir lá, filmar, aí montar, né? E tem, né, dois grandes parceiros aí, que é o fotógrafo Thiago Pelaz, o montador, que é o Frederico Benevides. A gente montava, discutia sequências, embora eu tenha idealizado o roteiro, enfim, a gente ia testando, ia montando e entendendo esse universo. E, assim, voltando várias vezes em Tucuruí, voltando várias vezes dentro do lago, para poder ir mostrando para as pessoas também, eles se vendo. Eu lembro que uma vez a gente gravou uma cena e o som não ficou muito bom, e a gente pediu para repetir e gravar com eles, e eles viam as cenas. Então, eles também se sentiram muito dentro do filme. Eu acho que isso está muito no documentário. Então, a gente também criar esse fluxo, né? Assim, eu acho que talvez o Roberto vai falar mais dessa relação aí, que também é sempre, às vezes, um pouco complexa, né? Porque você chega lá com o cinema, com a câmera, com a equipe, né? Dentro de uma comunidade, e como que essas coisas, no meu caso, né? Não moro lá, não sou morador de Tucuruí, nem do Lago, mas como que a gente constrói essa relação e como que também essa relação alimenta o processo criativo. Então, para mim era muito importante, eu não queria ir filmar correndo, rápido, eu realmente queria passar algum tempo me aprofundando. Então, a gente fez a última viagem em Tucuruí em julho do ano passado. O filme, já por conta desse processo, acho que até a montagem e finalização dele acabou sendo rápida, mas a gente já estava meio que montando ele o tempo todo. Então, a gente submeteu ele no Festival de Berlim no final do ano passado, que a gente chamou de um primeiro corte, mas talvez fosse um corte 10, e a gente teve aí a gente, enfim, esqueceu isso, já foi montando num outro corte, e quando a gente recebeu a notícia que tinha um interesse de passar o filme, a gente falou, caramba, mas a gente já tem um outro corte, que já saiu cena e tal, e aí a gente mandou um outro corte nesse risco de ficar sempre essa dúvida, né? E se não entrasse no festival, será que um era melhor que o outro? Então, tem um pouco essa pressão, mas enfim, o filme foi selecionado e desde então está seguindo essa carreira já por alguns países. Ele passou em Cartagena, na Colômbia, passou na Itália, na Irlanda, estreou no Olhar de Cinema, e agora está passando no OCSP, e vai passar também no Festival Etnográfico Jean Rouch, em Paris, agora em novembro. Então, assim, está tendo um percurso muito interessante, e a gente, enfim, já tendo outras repercussões, enfim. Então, e agora, assim, continua para o festival, a gente espera que possa estar disponível
em plataformas, enfim, dependendo da questão comercial. E eu estou, infelizmente, por conta da pandemia, eu não fiz uma das coisas que eu queria muito, que era poder lançar o filme dentro do lago, junto com a população de lá, né, os personagens. Mas Tucuruí Pará foi muito afetada pela Covid, e Tucuruí também. Então a gente ficou muito receoso. Muitos dos nossos personagens são pessoas com mais de 70 anos, e a gente ficou muito com medo de, enfim, de causar algum problema de saúde lá. E lá é um lugar que tem uma série de carências de políticas públicas e principalmente de saúde. Então seria muito complicado a gente levar um problema desse. Mas é uma coisa que eu estou muito planejando, espero, né, que as coisas caminhem como todo mundo nessa esperança aí, que a gente possa fazer esse lançamento no primeiro semestre do ano que vem, que acho que é um ciclo muito importante para que eles possam se ver e entender esse filme todo. Então, eu acho que mais ou menos rapidamente, não sei se eu falei muito, mas é esse percurso que o filme teve, está tendo, né? E ainda nessa trajetória. É isso. Roberto, quer trazer? Acho que a gente pode seguir. Sim. Bom, de novo, muito obrigado, muito bom estar aqui e enfim, uma responsabilidade também estar representando o filme Yamin Rei, né, As Mulheres e Espíritos, que é dirigido por Sueli Israel Machacali. Eu acho que já para começar eu vou exibir uma mensagem, né, que a Sueli gravou, e daí em seguida eu passo a fazer um pouco esse histórico da realização e da nossa parceria. Ótimo, maravilha. E para isso a gente vai desligar as nossas câmeras. E eu aproveito para dizer que também quem está aqui participando, seja aqui dentro da plataforma, pela plataforma do OQSP, seja pelo Facebook, quem quiser ir mandando perguntas, vai mandando. Meu nome é Sueli Machacali, moro aqui no município de Ladainha. Queria agradecer vocês pela organização do pessoal, pelo nosso filme Yamin Rei. A nossa preocupação em frente a essa epidemia com nossos pajés. Nossos territórios são muito pequenos. Queria falar com vocês que nossos pajés, em frente a essa epidemia, a gente está pensando, né, por muita preocupação, porque nossos pajés são um tesouro para nós, são muito importantes para nosso ritual. Queria falar com vocês, nossos territórios são muito pouco. Eu deixo essa mensagem para vocês, são muito importantes. Yamin Rei, agradeço vocês que olhassem a nossa dificuldade que nós estamos passando aqui em cima dessa terra. Bahia, um abraço para todos. Correu tudo bem na exibição? Ah, que ótimo. Bom, a Sueli gravou essa mensagem assim, um pouco antes de um movimento bastante ousado, que foi um pouco a partir dela e de Israel nos últimos meses, de uma mudança para uma outra terra, né? Eles viviam até junho de 2020 numa aldeia, numa terra indígena demarcada, né, no município de Ladainha, que é na região nordeste aqui de Minas Gerais, Vale do Mucuri, né, como a gente conhece, próximo de Teófilo Otoni, Governador Valadares, essa região. E para quem assistiu ao filme, assim, né, uma das principais questões nessa terra onde eles estavam era a ausência de rio, de água dentro dessa terra, e eles estão há muitos anos, né, desde que se mudaram para essa terra, nessa luta, né, histórica deles por uma terra com água e rio, para poderem, né, para o bem viver das famílias, para a saúde de todos, mas também para a realização de vários rituais que envolvem essa relação muito forte com o rio, como fica muito claro também no filme, né, da Yamin Rei. E recentemente eles fizeram esse movimento aí em plena pandemia. Foi bastante corajoso, né, da parte deles e de todas essas famílias, e foram para uma terra
próxima, no mesmo município onde passa o rio Mucuri, onde eles estão desde então. E, felizmente, estão bem. Até o momento, apesar da Covid ter chegado nas aldeias, né, eles não tiveram casos muito graves, nem óbitos, como aconteceu em vários outros povos indígenas no Brasil, né, que possuem as maiores taxas de mortalidade por Covid no país. Mas, felizmente, nos Machacali, até agora, a situação foi relativamente sob controle. Mas nessa terra onde eles estão, eles não têm acesso à rede de celular e internet, e por isso ficou inviável a participação. Tem sido inviável, infelizmente, a participação deles nos festivais por onde o filme tem passado e circulado. E, felizmente, o filme tem circulado bastante, assim, né? Eu, enfim, trabalho com o Israel e a Sueli há muitos anos. Fui a primeira vez conheci eles e a aldeia deles, a Aldeia Verde, na época, em 2010, no final de 2010. Eu não sou cineasta, não sou exatamente minha formação não é em cinema. Eu sou formado em antropologia, né, e sou antropólogo de formação, mas toda a minha formação também, desde a graduação, teve sempre uma presença muito forte do cinema na interação, e aqui em Belo Horizonte, né, a antropologia e o cinema conversam bastante, e eu, desde a minha graduação, me envolvi aqui em Belo Horizonte com a organização e a realização do Fórum Doc BH. E foi através do Fórum Doc, sobretudo, que eu passei a conhecer as produções dos cineastas indígenas, que estão, né, há mais de 3 décadas aqui no Brasil, sobretudo a partir do Vídeo nas Aldeias, né, produzindo seus filmes. E desde aquele momento para mim, enfim, o cinema indígena me despertou esse interesse, essa, né, vontade de conhecer mais de perto os povos indígenas que vivem aqui, especialmente em Minas Gerais. São mais de 12 povos indígenas vivendo em Minas Gerais. E, coincidentemente, na época, teve um projeto de oficina de vídeo em Aldeia Verde, na época coordenado pela Renata Otto, também antropóloga, e no qual eu me embarquei e fui para a terra Machacali pela primeira vez, num processo de oficina de vídeo. E dali já era aluno das ciências sociais na época, mas fui me envolvendo mais também com a questão indígena, com a etnologia indígena e também com o cinema indígena. Então isso tudo sempre teve meio paralelo na minha trajetória e junto com eles, né? E Sueli e Israel, naquele momento, eles já tinham feito seus primeiros filmes, né? Israel começou a filmar de maneira muito independente, totalmente independente e autodidata, a partir com essa popularização mesmo, né, dos meios das câmeras, da facilidade de acesso. Alguns pesquisadores e parceiros de trabalho que visitavam os Machacali. Na época, o Israel uma vez pegou a câmera e fez o primeiro filme dele, que é o Tatakui, que é um ritual de iniciação dos meninos. E o Tatakui foi um filme que Israel pegou a câmera, filmou, ele praticamente montou filmando. Na época era fita mini DV, ele entregou a fita mini DV, o pessoal veio editar e todo mundo ficou impressionado com as imagens, com o ritual, é muito impressionante também. Mas também o Israel já ali inaugurava algo muito particular do cinema que eles têm feito, que aparece com muita força também na Zemir-Rei, que é esses longos planos filmando os espíritos durante suas visitas na aldeia e, ao mesmo tempo, interagindo e narrando, né, uma voz que não é exatamente uma voz off, né? Ela é praticamente um off direto, eu gosto de brincar assim, né? Que ela é basicamente falas, narrações, que a grande maioria, e na Zemir-Rei também, são feitos ali junto da câmera e junto dos acontecimentos que eles estão registrando, né? E então, quando, né, desde essa primeira experiência de oficina, desde então eu passei a voltar várias outras vezes para a aldeia e continuei minha formação também na antropologia, fui fazer
mestrado, atualmente concluo o doutorado junto com eles, e nesse meio tempo sempre junto com essas experiências de cinema também lá. E a Ziami Rey surgiu um pouco desse desejo na época de Sueli, de filmar os filmes todos anteriores a Ziami Rey, porque também entra Tatakuy e a Ziami Rey. Tem uma dezena de produções, a maioria curtas-metragens, mas alguns longas e médias também. E Sueli manifestou esse desejo, essa vontade de filmar as mulheres espírito. E mais ou menos nessa época, era uma época que eu estava passando bastante tempo lá, morando com eles, na casa deles. E isso, enfim, desde então a gente passou a procurar algum meio também de realizar o filme, né? Que realizar um filme que também é um meio de realizar o ritual, né? E a gente costuma chamar esses filmes de filmes rituais, porque a grande produção do filme é também a produção desse ritual que eles fazem, independente de ser filmado ou não. Mas nesses casos, esses filmes envolvem essa produção que passam por aí, né? Produzir um ritual e produzir um filme, e um ritual para ser filmado e vice-versa, né? E então, algum tempo depois da Sueli manifestar esse interesse, a gente inscreveu um filme num edital da Secretaria Estadual de Cultura aqui. Não foi um grande edital, nem era exatamente um edital específico para cinema, era um edital de pontos de cultura, e grande parte das produções indígenas acontecem, né, ficam totalmente à margem do sistema de editais, pela burocracia, pela língua, né? Os Machacali falam Machacali, pouquíssimos falam português, e praticamente pouquíssimos também escrevem em português, mas toda a linguagem, técnica, etc., dos editais não os contempla, né? Então, a realização desses filmes nesses contextos, ela passa, inevitavelmente, por uma parceria, por uma relação com parceiros de fora, como é o meu caso, mas não só. A Carolina Canguçu, minha colega, que é assistente de direção da Ziami Rey também, e assistente da montagem, né? Que montou vários outros filmes de Israel e que foi quem realizou as primeiras oficinas também, tanto em Aldeia Verde como nas outras aldeias Machacali, mais ou menos em 2008, né, dentro de um grande projeto que envolveu a tradução de repertórios dos rituais de cantos, tradução desses e publicação de livros, e esses filmes também, onde surgiu Caçando Capivara, Amanhecer do Dia, e o Tatakuy, posteriormente, um outro Tatakuy que foi feito numa outra aldeia Machacali. Mas e aí a gente conseguiu esse recurso, que é muito pequeno. A gente fez o filme com R$20 mil, basicamente, e eles a essa altura já tinham algum equipamento próprio. Ao longo desses anos de outras oficinas foram acumulando, né, alguns recursos técnicos lá na própria aldeia, e foi com isso que a gente fez, assim, né? Depois a gente volta, né, depois de um tempo, para poder fazer toda a tradução do material, porque geralmente a gente traduz tudo que foi filmado e só então passa a montagem, né? E aí, durante esse período da tradução, que a gente grava aquela encenação, que é o prólogo, assim, né, do filme. E aí foi algo também totalmente bem improvisado, assim, a gente fora da terra indígena, porque lá tem um rio que a terra não tem rio, então a gente foi para uma terra vizinha que não pertence aos Machacali, e foi o tempo inteiro, durante a gravação daquilo, interrompido pelo proprietário da terra, que não queria saber de indígena e nem ninguém fazendo nada por lá, e enfim, isso é como eles são geralmente recebidos quando passam os limites da reserva, né? E basicamente toda aquela encenação da história, que a princípio era uma proposta de gravar alguém contando a história de origem da Ziami Rey, os pajés se empolgaram e quiseram recriar a história, e foi tudo feito ali praticamente de um take só, assim, é praticamente um documentário desse experimento ficcional
que foi posterior à gravação do Ritual, que foi em 2017. Depois disso, passou um longo tempo até a gente conseguir voltar para fazer toda a tradução, e aí nisso filma aquela parte, e daí dá origem ao filme, né? E que, enfim, depois disso o filme, a primeira exibição dele foi na sessão de abertura do Fórum Doc no ano passado. Depois disso ele foi exibido na mostra Olhos Livres, da Mostra de Tiradentes, onde ele foi premiado pelo júri jovem com o melhor longa, né? E certamente isso deu ao filme uma visibilidade, um alcance que nós mesmos não esperávamos, né? Embora ficamos muito felizes que o filme receba esse alcance, que circule pelo máximo de espaços, lugares e olhares que ele possa atingir, porque realmente Israel sempre repete que o que ele deseja quando ele faz filmes é que os Machacali, quando ele diz os Machacali, ele está dizendo os Yamichu, todos esses povos espíritos que andam junto deles, né, e que visitam as aldeias deles, sejam conhecidos, porque é um instrumento também de luta política, né, de reivindicação pelos seus direitos, sobretudo territoriais, mas também, enfim, todos culturais e linguísticos, e tudo que envolve ser um povo indígena no Brasil atual, né? Muito bom, muito bacana. Tem um ponto, né? Talvez tenha um ponto comum, assim, se a gente pensar em trajetórias e filmes tão diversos, mas essa ideia da representação, né? Que o Fernando falou sobre isso, dizendo que justamente a busca por uma representação dessas comunidades ribeirinhas, né? E o livro de repente traz um olhar que inspira uma representação que fugisse um pouco do padrão amazônico, né? Dessa coisa que já fosse mais dentro de uma linha um pouco mais estereotipada, né? Então, justamente buscar uma representação que fosse distinta a essa. E eu fico pensando, Roberto, nisso que você estava falando sobre essa origem, né, nas oficinas, né? Isso é muito forte, né? Isso, os pontos de cultura e essa política pública que a gente teve, que olhava para essa cultura, né, como, né, assim, uma cultura, o lugar de onde sai, de onde acontece a cultura brasileira, né, não, né, uma coisa de dentro para fora. As oficinas, elas são essa busca pela autorrepresentação, né, de você realmente botar na voz, né, no corpo, no gesto dessas pessoas, também a câmera, né, também o cinema, também essa possibilidade de se gravar, de se editar, de se exibir, né, de escolher como vai contar, né, de se narrar. Então, isso é muito interessante, porque realmente eu não sei muito bem para onde vai isso, né? Como é que vai ser, né? A gente, acho que todos nós, né? A gente está nesse esforço de não sucumbir, por um lado, né? De se manter vivo, de se manter ativo e seguir realmente buscando estratégias e formas de seguir realizando. Mas junto também não há como estar cego, né? Não há como estar ignorando o fato de que realmente quando a gente vê a Sueli falando, né? Cara, a gente está falando né, ela ali, o que ela está trazendo é a base da base, né? Assim, a nossa terra, na verdade, né? Que para a população indígena, né? Dentro dessa cosmogonia é uma coisa só, né? Quem sou eu e quem é a terra, né? Então, assim, o nosso direito a estar e a ser, por um lado, e por outro lado, a epidemia, né? Quando a gente fala em cinema, quando a gente fala no cinema, como esse direito de expressão, de liberdade e de domínio, controle dessa representação, né? Então, é super interessante. Eu acho que daria para a gente seguir assim, fazer uma curvinha e seguir para uma questão que eu gostaria de trazer,
E convido, e aí junto convido também, já vi que chegou uma pergunta aqui no chat, eu vou trazer aqui, foi do Kleber, justamente. Eu vou trazer uma questão aqui que eu acho que comunga um pouco com essa questão que o Kleber está trazendo, mas depois a gente pode complementar, que é o fato de que tanto no Yami-Rei, quando esse cinema, né, como o Roberto falou, assim, esse fazer o cinema era uma parte do ritual, era uma espécie de ritual, né, um ritual cinematográfico estava acontecendo ali, né. A gente fica na dúvida, inclusive, que vem primeiro, né, assim, se o ritual foi feito para o filme, se o filme né, o que aconteceu primeiro, isso na verdade não importa muito como ordem, mas dá para a gente pensar nesse cinema como um cinema que se transforma ele em si num próprio ritual, né? E aí essa presença do maravilhosa, essa coisa que você trouxe, né, verbalizou em relação a essa narração, esse off que eles estão o tempo inteiro, né, filmando e narrando o que está acontecendo, né? E aquilo vai construindo uma narração, realmente uma estrutura narrativa no filme todo. Essa relação entre esse fora de quadro, né, esse fora de campo que é tão presente, né, porque você está ali junto, mas você consegue o tempo inteiro fora do campo, você consegue imaginar quem está filmando, você consegue imaginar o que está acontecendo em volta. Então, assim, tem um fora de campo e essa presença do filme no fora de campo, né, muito fortemente. E já no caso do Fernando, é curioso porque é o contrário, né? Assim, como que o plum, ele entra, né? Assim, no Reflexo do Lago, essa metalinguagem que o Fernando traz, né? Com muita força, trazendo a equipe para dentro da cena, né? E assim, e existe essa força do estamos fazendo um filme e essa relação que se estabelece entre essa equipe e as pessoas que estão ali, né, que você buscava justamente criar um novo olhar, uma nova representação, uma possível representação a partir dos olhos desse cineasta, que é um cineasta que, por mais que você esteja em Belém, você é um cara da cidade, né? Você não é um cara daquela comunidade ribeirinha, né? Com certeza. Então, tem esse jogo que está dentro da cena, né? Então, não sei se vocês quiserem comentar um pouco essa relação assim entre essa presença, né, e essa representação e esse dentro e fora de quadro, de campo. Deixa eu começar aqui. Quer começar, Roberto? Eu não sei. Roberto que sabe. O que acontece? Está tocando uma campainha aqui em casa. Eu penso assim, no filme, essa coisa que você falou é super real. Assim, eu sou um morador, por mais que eu seja uma pessoa da Amazônia, né, eu sempre morei aqui, sou nascido aqui, tem essa relação de que você sempre, quando vai fazer um filme, seja qual for o filme for, você tem você não, né, você está fora daquele lugar. Então, eu acho que esse encontro é muito interessante, porque também uma coisa que a gente pensava muito nessa construção narrativa era de levar o público junto com a gente. Então, normalmente, a gente sempre imagina esses lugares, e eles são muito diferentes do que a gente encontra, as pessoas. Filmar na Amazônia é bem complicado, o Roberto estava falando de toda essa dificuldade de tradução, de entender esse tempo, essa cultura. Então, às vezes, a gente chega com a nossa forma de ver da cidade e não respeita os tempos, e não respeita o lugar. Então, eu acho que essa figura, né, do diretor-personagem tem muito a ver com isso. Às vezes a gente quer chegar lá e acha que vai ser tudo muito fácil, e as coisas não funcionam desse jeito, tem erros, né? Tipo, entre aspas, erros de gravação. O cara fala muito numa situação e quando a gente coloca uma câmera dele não consegue falar nada. Então, eu queria evidenciar muito esses momentos também, né, de você simplesmente essa dificuldade de você encontrar esse filme, de você fazer esse filme, é parte desse próprio filme. Então, você vai tendo todo esse desenho, né, e essas questões vão aparecendo. A própria maneira como a comunidade
vai se desenvolvendo, como vão chegando os personagens mais jovens, enfim. Então, eu acho que o filme vai preenchendo a gente, esse lugar, na realidade, ele vence, vamos dizer assim. Ele vence esse cineasta, ele vence essa coisa muito preparada. O cinema tem muito isso, né? A gente faz um plano de filmagem, a gente faz uma preparação muito grande, e eu acho que esse lugar e essas pessoas, essa cultura, essa sabedoria deles vence a gente, sabe? Assim, é muito mais forte, muito mais presente, e você tem que muito mais ouvir, muito mais entender esse lugar e captar esse lugar para dentro do teu filme. Então, eu penso um pouco nesse sentido. Ok? Alice, você quer falar alguma coisa? Eu posso. Bom, eu fiquei pensando, essa relação com a câmera, eu acho que é muito forte mesmo, e esse, né, corpo com a câmera nos filmes, não só nas Emmy, mas nos filmes feitos por Sueli Isael e em vários filmes indígenas também. Eu até já tinha separado aqui uma citaçãozinha de uma entrevista do Isael sobre as Emmy, que eu gosto muito quando ele fala assim, para mim, quando eu pego a câmera, estou citando ele, eu passo para os movimentos dos rituais, da dança, e para mim, eu estou participando também, estou dançando, né? Aí eu vou correr, porque parece para mim que eu não estou filmando, eu estou dançando também, brincando, rindo, falando com o pessoal. Movimento, né? É assim. A gente esquece da câmera. Aí parece que está no meio da brincadeira, correndo, filmando. É assim. A Sueli diz, é isso que Israel falou. Eu acho que a gente vai filmando e parece que a gente está participando. Tem um momento que eu falo assim, ei, pega a madeira, molha, coloca água. Tem momentos que eu falo assim, para nós, a gente está participando no meio com a câmera. Tem hora que eu esqueço a câmera, aí eu lembro que eu estou com a câmera. Também é importante que a gente pense assim, porque tem um momento que a gente respeita os movimentos das meninas, porque na hora que estão molhando, a gente não pode aproximar, porque a gente já perdeu uma câmera molhando, né, a câmera. E isso a gente tem que lembrar, sempre lembrar, mas tem hora que a gente está no meio participando e esquece. É muito importante. Eu acho que são dois comentários, né, que dizem muito dessa relação, dessa experiência corporal com a câmera no ritual, assim, né, dessa simultaneidade mesmo entre uma coisa e outra. E aí, nesse sentido, também tanto a câmera lida com esse dentro e fora de campo, né, o tempo todo, e o fora do campo ele vai, né, ele é presente dentro do filme o tempo inteiro, mas também tem um dentro e fora de campo que seria dos Machacali, dos Tikman, para fora nós, né, porque fazer um filme ele está sempre envolvendo essa dobra entre o que mostrar ou não mostrar, como mostrar, e eles estão falando com os parentes ali durante o ritual, mas estão pensando em quem está assistindo que não está ou não está acompanhando, entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, e às vezes não é para entender mesmo, mas há sempre uma mensagem também, e muitas vezes essas narrações são pequenas tentativas, nada muito explicativas ou totalizantes, mas de dar pistas, de orientar, de conduzir também o espectador dentro de uma aldeia, de um ritual, né? E aí eu acho que esses dois movimentos acabam presentes assim, né? Na forma deles filmarem. E penso também da relação do filme e do ritual, que o ritual, nesse sentido, ele é uma espécie de roteiro para o filme, porque o ritual ele possui a sua ordem de acontecimentos desconhecida, né, e compartilhada. E esse é um ritual que acontece pelo menos uma vez por ano, geralmente. As mulheres espíritos chegam, porque talvez valha a pena situar um pouquinho essa realização dos rituais. Os Tikman, Machacali conhecem uma diversidade de povos espíritos. As Yami-Rei são deles, em geral são chamados Yamichu, né? Mas que são povos animais, povos papagaio, povos gavião, povos anta. E esses povos vêm visitá-los e passar temporadas naquela barraca de ritual no centro da aldeia e saem para dançar, cantar, comer, né, com as mulheres que vêm oferecer comida para eles, dançar com eles, né, ouvi-los cantando. E são vários desses povos, e o ano inteiro a aldeia é atravessada por essas visitas
né? E visitas de chegada e partida, né? E esse ritual especificamente da Zemi Rei, que foi filmado, foi a partida da Zemi Rei depois delas já terem passado alguns meses na aldeia. E aí, por isso que até no final, quando ela diz elas estão indo embora, mas elas vão voltar, né? Tem um pouco por acompanhar esse movimento, né? Os espíritos vão e voltam. E nisso, né, o ritual acontece várias vezes e foi até para mim, pessoalmente, como eu já tinha acompanhado um ritual de partida da Zemi Rei um ano antes da filmagem, para mim também foi super importante ter tido essa experiência, porque eu conhecia minimamente o ritual como assistente ali, né, da direção e sabia mais ou menos o que ia acontecer, porque às vezes você também acompanha um processo de oficina que você não faz ideia do que vai acontecer, do que está acontecendo, né? E isso, de certa forma, ajudou muito durante o processo, porque eu sabia mais ou menos, são noites seguidas de canto e quase sem dormir, né? É muito exaustivo. A gente tinha até que se preparar e preparar quem estava ajudando durante as oficinas, que contou comigo, a Patrícia Ferreira Itiapã, que também é uma cineasta em Biá-Guarani, né? E a Carolina Canguçu, né? E a gente ficava ali controlando, né, a questão das baterias, se iria dar conta, às vezes tinha que trocar no meio do ritual, enfim, essa produção bastante também animada assim mesmo, né, pela realização do ritual. E nisso isso para a montagem também é muito importante, porque a condução da montagem do filme ela segue bastante, embora que não consegue, é claro, seguir todo o acompanhamento do desenvolvimento do ritual. Mas o ritual é uma orientação também para a montagem do filme. É muito diferente de filmar, de uma experiência como a gente teve recentemente, de um outro filme que a gente está finalizando, que já não foi um filme ritual, já não foi filmar um ritual, e aí a montagem passa por um outro pensamento bem diferente, que foi uma novidade também para mim, pelo menos. Muito legal. Quem quiser levantar a mão, tem uma mãozinha que fica aí por baixo, a gente está, enfim, totalmente aberto, e é sempre muito bom, né, trocar e debater, discutir com quem, enfim, não, claro, quem assistiu o filme, mas também quem não assistiu, quem de alguma forma fica afetado pelas questões e se anima não só a, enfim, trazer alguma pergunta ou alguma colocação, mas também certamente vai criando o desejo de assistir, né, para quem não assistiu. Tem uma pergunta aqui, uma questão que eu achei bem interessante, que é o seguinte: os dois filmes têm marcas menos ou mais evidentes em cada um deles dos processos de captação, né, de filmagem. Nos dois filmes, talvez mais em Reflexo do Lago, o filme se torna uma busca, entre aspas, por um filme, um encontro com o que se deseja filmar, encontro sujeito a ruídos. Vocês poderiam falar alguma coisinha sobre isso? Quer começar, Fernando? Eu falei um pouquinho antes, mas acho que é muito isso, assim, esse processo de filmar. Primeiro, assim, que eu acho que filmar na Amazônia sempre não é uma coisa romântica, lúdica, enfim, é uma coisa difícil, né? Também se você filmar, lembrei agora que o Roberto falou da questão da bateria, né? Você está filmando em lugares onde você não tem acesso à energia elétrica, né? Não é na cidade. Então, assim, a gente tinha que pensar muito em termos de por quanto tempo a gente poderia estar naquele lugar que a bateria não acabasse. E eu queria muito mostrar isso também, que você tem que subir num barco, você tem que ter cuidado com o equipamento, você tem que, enfim, você está num lugar que deu 6 e pouco, né? Enfim, aqui você já vai estar num breu. Então, assim, lá a gente voltava mesmo à noite no barco, e porque as pessoas estão muito acostumadas a andar ali, enfim, tem essa noção do território, mas assim, é uma questão prática. Você acha que era muito importante mostrar que essas coisas são assim, que você tem que a pessoa tem sei lá, um gerador, tem uma bateria, enfim. Então, assim, realmente, a gente é muito interessante que no começo do Reflexo, no que a gente chama lá do primeiro ato mesmo, né, a gente tinha essa estrutura um pouco
clássica, mesmo que o filme não tenha tanto essa narrativa clássica, que era esse encontro. Você tem uma equipe que está chegando num carro e você tem duas pessoas que estão chegando num barco. Então é como se esses dois mundos aí se colidissem, né? Que esse mundo da cidade, né? Que é representado um pouco também pela hidrelétrica, pela energia, né? E você tem esse mundo do ribeirinho, né? Que é o mundo do extrativismo, que é o mundo da castanha, né? Então você tem esse encontro desses dois mundos. Então essa busca desse filme e essa equipe nesse lugar, e também acho que essa jornada que o espectador vai junto com a gente dentro do carro, dentro do barco, e realmente é uma jornada de percursos que vai demorando justamente para esse diretor entender que esse lugar é um lugar muito complexo, a Amazônia é muito complexa. Então, quando a gente fala, né, de realidades muito diferentes, então, assim, não existe uma única Amazônia, não existe uma coisa só. Então, acho que o filme ele toca também nessa complexidade de que esse território, né, que chama atenção, e durante o processo de montagem a gente também teve esse aumento muito grande do foco de queimadas, enfim, e a Amazônia virou uma coisa, né, mundial no foco, né? Mas assim, a gente não tem só uma Amazônia, então não existe só esse lugar. Então a realidade do Tucuruí acontece em outros lugares, mas também é uma realidade local, única, né, dessas comunidades que foram afetadas pela construção de um grande projeto e que nunca mais puderam ser quem eles eram antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria mostrar isso somente como vítimas, né? A gente queria mostrar que eles, dentro da sua realidade, sobrevivem e têm a sua dignidade, têm essa importância. A gente queria olhar muito para eles como pessoas também poderosas dentro da sua realidade. Então, me preocupava muito alguns documentários, alguns filmes que eu via ele, assim, acho que muito deixando só numa condição de vítimas, né? Óbvio que eles sofrem questões, enfim, não é uma questão de passar o pano, mas é a questão de entender também que dentro daquela realidade, qual a força, qual a energia que os move também. Então, por isso a gente tem sequência de festa, sequência de futebol, né? E eu acho que eu queria mostrar também esse outro lado desse cotidiano, mas nessa questão dessa força que emerge dessa população, dessa comunidade que vive com esses percursos daí do chamado desenvolvimento, né? Eles, na verdade, estão, como a gente fala, talvez desse outro lado. Então, eu penso que era impossível não mostrar esse percurso também da produção do próprio filme. Acho que era por aí. Muito legal. Tem essa ideia da negociação, né, muito forte, assim. O filme, você está falando dessa sequência inicial, assim, desse carro, e eu acho aquilo um ponto alto, assim, sabe? Um belo começo, assim, sem spoiler, mas assim, já trazendo um pouco desse desejo do cineasta que está chegando, né? E isso expresso dentro do filme, né? Naquele diálogo dentro do carro. Eu estou procurando, estava querendo filmar coisas assim ou coisas assadas, né? E aí você vai dizendo o que você estava procurando filmar dentro dessa negociação e aí, conforme isso vai avançando, essa negociação realmente vai se fazendo gesto, né? Se fazendo corpo. Quer dizer, vocês entram no filme, né? Com toda a força, vocês entram no filme, né? Principalmente você como diretor, e vira realmente um personagem muito presente no filme. E essa negociação se dá dentro de um espaço de afeto também, né? Muito forte. Isso fica transparente, assim, né? Fica bem presente no filme, assim, essa relação que é uma relação que vai se construindo não só com quem está ali, né, ali mesmo na câmera, mas você via, né, assim, às vezes você sentia assim na criançada, na forma como as pessoas, até quando você estava filmando um pouco mais de longe, assim, você via né, você sentia que tinha claro, uma distância, essa distância está dada, né, você, uma equipe, é uma distância muito colocada, mas é uma distância bem organizada, né? É uma distância confortável para os dois lados. Pelo menos o filme traz isso, né? No caso da Xiang Rei, essa distância já é uma... ela não existe, né? Essa é uma coisa completamente dentro, né? Como esse olhar, como essa busca tem muito mais a ver com o ritual, né, com essa narração do ritual, mas quem está
falando e fazendo. Aliás, que idioma, né, Roberto? Que incrível, Machacali. Nossa, assim, realmente é uma língua incrível, assim, né? Você fica quase hipnótico, assim, né? Você ficar escutando. E o fato de realmente de ser um olhar de dentro, né? De ser alguma coisa que está acontecendo onde o corpo está dentro, onde né, assim, a aproximação é completamente é uma aula, né? Assim, é uma super aula, assim. Eu assisti As Mulheres Espírito com esse olhar de, aliás, ambos os filmes para mim foi muito, eu fiquei nessa métrica da distância, assim, sabe, tentando entender essa distância entre quem filma e quem é filmado, né, assim, como isso foi estabelecido, né, nos dois casos e como é diferente nos dois casos, mas como também nos coloca a uma distância dessas pessoas que são pessoas que estamos, né, e falando desse Brasil profundo, desse Brasil que comumente está super estereotipado, né, nas representações. Então, como realmente o que está vindo desses dois filmes são coisas novas, né, como olhar e como imagem, como voz dessas pessoas, né, e dessas. Roberto, você quer falar um pouquinho? Tem uma mãozinha aqui, ó. Tem uma mãozinha. Só para não perder a deixa do seu comentário, assim, Perfeito. eu acho que tem esse rastro mesmo, né, da participação ela em parte ela é reflexo talvez dessa intimidade com a câmera e com as pessoas, né, em vários momentos Sueli e Israel estão filmando, né, Israel filma a mãe muitas vezes, as netas, as sobrinhas, né, e sempre perguntando para elas também um pouco coisas que eles sabem que são óbvias para eles, né? Que é o que você está fazendo, né? Geralmente tem esse gatilho, assim, né? De o que você está fazendo, o que você, né? Para que isso aí ou para onde que vai e tal, né? Que é parte também já dessa tentativa né, de saber que há um terceiro ali também incluído nesse processo. Mas eu também sinto que tem uma alteridade muito forte, né, que coloca essa relação de distância e proximidade também na realização do filme, que é como filmar os espíritos, né, e aproximar-se ou não dos espíritos, que é uma questão muito sensível, especialmente pela relação inclusive de gênero, né, entre olhar diretamente para os espíritos, ver os espíritos vêm mascarados, com os olhos vedados, justamente porque não podem ser fitados nos olhos, especialmente pelas mulheres, né? E nesse movimento, muitas vezes a câmera também segue esse movimento, embora isso nem sempre é perceptível para todo espectador, assim, né? Quando eu acho que o momento em que as lontras espíritos chegam na aldeia, que são aqueles mais ferozes e todo né, de barro, é muito forte isso, porque quando as mulheres recuam para elas chegarem, né? E nesse momento Israel está com a câmera, e aí aos poucos as mulheres vêm para poder expulsar as lontras, e isso ele já se mistura na filmagem, e ao mesmo tempo as próprias lontras trazem suas câmeras para filmar, né? Então tem um momento específico que eu gosto muito também, quando a lontra está frente a frente com a câmera do Israel, e aí ela está devolvendo, e aí cria um efeito quase especular mesmo, né? Tipo, a gente também tem a nossa câmera, a gente também está registrando tudo que vocês estão fazendo aqui, e aí eu acho que isso, né, um atravessamento bem forte assim, nessas relações, e porque os espíritos são essas figuras mesmo estrangeiras, assim, né? São povos estrangeiros que estão ali. Então, eles são essa presença também bastante, embora familiar, porque eles já os conhecem, né? Eles são também bastante potencialmente agressivos, eventualmente, né, mortais, né? Enfim, essa presença deles é sempre bastante atravessada por esses perigos também, né? Maravilhoso você ter trazido essa cena. Esse espelhamento é incrível.
Ana Costa Ribeiro. Eu vou pedir para o Rodrigo habilitar a sua câmera e o seu microfone, e aí você vai entrar aqui na conversa. E aí você faz a sua pergunta, você traz a sua questão. Tá liberado. Oi, boa noite, Doc SP, boa noite a todo mundo. Então, nesses dois grupos que a Alice falou aí, de quem viu o filme, quem não viu o filme, eu estou no segundo grupo, tá, gente? Eu me planejei de ver os filmes hoje à tarde, mas não consegui, estou super afim de ver os filmes. Mas eu me interesso muito pelos processos criativos dos filmes, e eu queria perguntar para o Fernando sobre a viabilização da finalização, porque eu sei que o Fred Benevides que montou o filme, não foi? Mas eu vi nas redes também que vocês teriam ido para um processo imersivo no Ateliê Rural, se eu não me engano, que é o espaço de natureza e tecnologia. E eu acho muito interessante de falar também desses novos espaços para viabilizar esses nossos filmes, né? Estou super interessada nessa experiência. Se pudesse falar como é que foi, o que exatamente que vocês fizeram lá no Ateliê Rural e também como é que ele funciona? Ele, tipo, adota uns filmes, você manda um projeto, como é que faz? Eu estou realmente interessada assim, nessa proposta. Pode falar, contar um pouco para a gente. Muito bom, muito bom você trazer isso, porque assim, a gente fala muito da montagem, né, do roteiro, enfim, mas a parte do som, e principalmente para quem pôde assistir o filme, né, e é o convite, obviamente, para quem possa assistir ainda, o trabalho de som é fundamental para essa imersão, para esse mergulho. Eu sempre falo que é um mergulho no lago. Não por acaso, uma das últimas cenas enfim, eu dentro do lago, mergulhado, enfim. E quando a gente enfim, teve essa sensação de que o filme poderia entrar no Festival de Berlim, a gente, tipo, eu estava voltando do Rio, era final do ano, quase, sei lá, dia 20 de dezembro, e tá todo mundo, né, enfim, com uma outra cabeça e tal, e a gente ficou com essa sensação de que, enfim, talvez o filme pudesse entrar. E a gente ficou pensando, caramba, e a gente estava trabalhando, a princípio, com o Gui Farcas, que é do Rio, enfim, que era o que ia fazer a edição de áudio. A gente tinha um caminho muito diferente, a gente iria mixar em São Paulo, enfim. E o Gui foi super importante, deu uma contribuição incrível, fez um primeiro, né, tratamento de som, mas assim, aí a gente ficou sem, e aí ele tinha que viajar, ele teve que viajar, essas coisas loucas, eu falo que o cinema audiovisual, esses encontros, né? E aí ele tinha que viajar para fazer uma série que ia passar muitas semanas viajando para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, e ele não ia poder, nesse prazo que a gente tinha que... Aí quando o filme entrou realmente no festival, a gente tinha que mixar. E aí a gente estreou o Ateliê Rural. Então, o Luquinha, que a gente chama, né, o Lucas Coelho, topou fazer o desenho de som e a mixagem, né, e o Alexandre Veras e o Fred, que são os outros sócios, praticamente montaram, a toque de caixa, um estúdio de mixagem assim, numa cidade próxima de Fortaleza, que na verdade é um sítio, uma fazenda, e que foi maravilhoso, porque a gente foi para lá e passou uma semana literalmente mergulhado, e eu me sentia muito em Tucuruí, eu não me sentia em Fortaleza, eu me sentia nesse lugar assim, né, coletivo e com muita troca, e aí ao mesmo tempo, enquanto no estúdio embaixo a gente fazia o som, em cima o Fred e o Thiago ficavam mexendo na imagem, e assim, era uma coisa muito, porque às vezes fica tudo muito dividido, né, essa parte de finalização, é tudo muito estanque, assim, umas caixinhas, e de repente a gente estava todo mundo imerso no filme, nesse mesmo lugar, e eu super recomendo, porque acho que é importante que a gente tenha outros lugares de mixagem, que não seja só o Rio e São Paulo, praticamente quase só São Paulo, né? E digo de estúdio, né? E a gente poder ter outros espaços, enfim, e ficar completamente imerso fora de hora, se não tinha essa coisa de você tem tantas horas de mixagem. A gente ficava lá e perdia a noção do tempo, e eu acho que isso foi fundamental para esse desenho de som, para essa imersão, para o trabalho incrível que teve o Lucas nesse filme, que é um grande parceiro também. Então, eu super recomendo. Acho que eles são, não sei, não sou sócio deles, mas acho que eles são super parceiros para desenvolver projetos de diferentes orçamentos, assim. Então, super afim, eu super recomendo.
E a gente fez isso e para mim deu super certo. Então eu achei fundamental ter essa imersão e estar nesse lugar incrível que é o Ateliê Rural. Então mando já um abraço para todo esse pessoal, o Alexandre, o Fred e o Lucas, que me proporcionaram essa experiência incrível que está muito dentro do filme. Muito interessante, um grande grande processo. A gente está 8h10 aqui, a gente está precisando começar a se encaminhar para o fim. Tem uma questão assim que eu acho que é um pouco também que unifica essa mesa, unifica a existência dos filmes e o momento que os filmes estão, é que são dois filmes que estão tendo uma visibilidade, um reconhecimento muito interessante, né? Ambos, assim. E uma das coisas que talvez pudesse ser um corte assim para entender um pouco para além da força e da potência dos dois filmes, mas é algo que a gente começa a perceber é que essas representações desse Brasil profundo, né, que sai desse eixo, né, e começa a mostrar um outro Brasil, não é? Outras formas de existir e de ser e de ser brasileiro, de estar aqui, né? Isso tem gerado muito interesse, principalmente lá fora, né? Nos festivais lá fora, assim, isso realmente tem acontecido. A gente tem visto, assim, né, que filmes que estão mostrando, que estão trazendo essa força desse Brasil profundo, desse Brasil desconhecido lá fora, né? Muito conhecido para a gente, talvez um pouco estereotipado em geral para a gente, né? Assim, mas ainda assim conhecido. Lá fora é menos e realmente a gente começa a ver essa visibilidade, né? E esse interesse. Eu não sei se vocês querem, apesar da gente já ter falado bastante até desses caminhos dos dois filmes em relação a festivais e tudo mais, mas se vocês quiserem comentar um pouco sobre sobre esse nascimento do filme no mundo, assim, né? Do que mais até talvez da própria experiência, assim, da sensação do que é botar esse filme no mundo, para o Roberto que está aí sendo né, assim, a pessoa, né, assim, mais do que porta-voz, né, porque não é só porta-voz, né, você estava ali, teu corpo, sua energia, sua existência, seu desejo também está ali, né, mas assim, trazendo Sueli e Zael junto, né, com você, e Fernando também, como é botar esses filmes no mundo, assim, o que vocês estão sentindo? Será que eu começo para Fernando respirar um pouquinho? Bom, tem sido com bastante alegria assim que nós temos recebido, né, a circulação que a Minhei tem alcançado, assim, muito a despeito de uma total fragilidade mesmo das nossas capacidades mesmo de distribuição, né? A gente, eu não sou nem de formação no cinema, e para mim o filme tem me ensinado muito na marra também um pouco desse processo, e enfim, passei a reconhecer também toda uma dificuldade enorme, né? Que é a distribuição dos filmes, né? E como fazer esses filmes chegarem primeiro nos festivais e além dos festivais também. E o que a gente está acostumado, geralmente, nesses contextos de produção de oficinas e de realização de filmes com os indígenas, é tudo muito feito né, entre amigos, entre apoiadores, entre pessoas que se somam para colocar aquilo no mundo. A própria finalização, né? A gente não tinha condição nem recurso nenhum para a finalização do filme. Depois da premiação em Tiradentes, né? Um dos prêmios é a finalização de cor, que o filme ainda, né, depois da pandemia tudo foi, né, interrompido, mas agora está retomando, vai ter uma finalização de cor. A finalização de som foi feita por amigos próximos que também realizam oficinas com outros povos indígenas, então acaba criando uma força-tarefa de apoio assim, né, entre nós aqui, o Vídeo nas Aldeias, parceiros que estão
fazendo esses filmes juntos com cineastas indígenas, né? E ao mesmo tempo é super importante, assim, né, que ao mesmo tempo, né, a gente tem uma produção de cineastas indígenas que remonta ao final dos anos, né, ao início dos anos 90, e mesmo aqui no Brasil, né, estes filmes ficaram muito a parte do circuito dos festivais de cinema brasileiro contemporâneo, né? E agora né, mais do que nunca é fundamental que esses filmes sejam vistos, né, que essas vozes, esses corpos, essas lutas alcancem o máximo de pessoas, porque eu tenho visto como é importante, fundamental também que que eles se representem nos seus próprios termos e também para dizer o que eles estão. Eu acho muito forte isso em Amihei, porque a luta pela terra e pelo rio, ela aparece ali mostrando o que é a terra e o rio para a realização de um ritual e para a vida na comunidade. Então, a cerca, ela atravessa o filme, né, quando elas estão indo pescar. E eu acho que isso diz muito, né? E isso é uma forma, e nós que estamos tentando, né, de alguma forma, estar junto nessa luta pelos direitos indígenas, especialmente os direitos territoriais, que agora estão sob um ataque, né, que não tem precedentes na história recente, né, bem recente, mas que, ao mesmo tempo, né, essa via não só do cinema, mas das artes, nós estamos vendo agora também os artistas indígenas ganhando a cena da arte contemporânea de uma maneira como até então também não estavam presentes, e né, também não por falta de artistas indígenas né, mas é uma questão que a gente deve nos devolver, né? E o quanto isso tem sido importante para criar justamente um outro campo mesmo de sentido e de experiência e de afeto, né, com relação a essas questões que muitas vezes ficam muito distantes da nossa própria imaginação, né, política, do que os indígenas estão falando de fato, o que eles estão reivindicando de fato. E através do cinema, eu acho que isso há muito tempo se mostrou uma ferramenta que os indígenas logo perceberam nela uma possibilidade de tradução também de modos tradicionais de transmissão de conhecimento, que é a oralidade e a visualidade. Então, nisso, o cinema teve um encontro muito feliz, eu acho, com os povos indígenas, que resulta nessa produção que não por acaso tem sido um campo de elaboração estética e política muito importante, né, no cinema brasileiro contemporâneo. E eu acho né, que esse reconhecimento da parte do espaço dos festivais é muito, muito importante. Então, fico também muito feliz de ver aqui o filme do Alberto Álvares, que é um grande amigo também, aqui na mostra, né? E eu acho que isso espero que assim, não faltarão produções de altíssima qualidade para circularem nos festivais aqui e fora, no que depender desses cineastas indígenas. Pegando um pouco a fala do Roberto, acho muito interessante essa questão desse direito à imagem, sabe? O direito a você produzir as suas próprias imagens, né? Então, eu acho que quando você leva para os festivais outras narrativas, né? Que acho que é isso um pouco que curadores de festivais, enfim, querem um outro olhar, uma outra narrativa. Mas eu penso muito, quando eu vejo por exemplo, a gente no filme tem algumas imagens de arquivo e tal, somente as imagens da castanha e algumas imagens da construção da hidrelétrica, como que, durante tanto tempo, esse povo da Amazônia, né, esse povo do ribeirinho, foi completamente alheio a produzir suas próprias imagens, foi alheio a ter o direito a isso. Então, eles eram sempre sujeitos da reportagem ou do filme corporativo. Então, eu acho que os festivais, e como estava se falando muito sobre a Amazônia, né, e eu acho que o filme ele volta no tempo, porque assim não dá para explicar o nosso presente. Eu lembro que quando eu estava fazendo, é muito curioso,
quando eu estava fazendo o Reflexo do Lago, que é sobre a hidrelétrica de Tucuruí, eu nem não sei nem se eu falei muito sobre isso, mas assim, todo mundo falava, caramba, por que não está fazendo um filme sobre Belo Monte, que é o que está acontecendo recente? Eu falava, não, mas eu não quero fazer um filme sobre agora. Eu quero fazer um filme sobre 40 anos atrás, porque a gente não aprendeu nada 40 anos atrás e a gente continua reproduzindo os mesmos erros. Então, eu acho que o filme, lá fora, muito da leitura dele, foi do entendimento de que a gente vive numa sociedade muito, né, do hoje, né, do stories, acabou 24 horas. E a gente, na verdade, né, vive consequências de 40, 50 anos, né? Enfim, então eu penso que lá fora eles entenderam que para poder entender o presente da Amazônia hoje precisa voltar muito no tempo, né? Precisa voltar no passado, olhar para além somente de Tucuruí. Então, uma coisa que a gente discutiu durante o processo de montagem e tudo é que a gente não ia falar só da construção. Quem é essa Tucuruí antes? Eu lembro que algum personagem fala isso no filme e fala, cara, mas antes de Tucuruí era estou falando, não lembrar o nome da cidade, de ficar nervoso aqui na live. Mas, assim, existia uma cidade anterior a Tucuruí, existe uma história antes de Tucuruí, antes da hidrelétrica de Tucuruí, que foi apagada pela hidrelétrica. Então, eu acho que, talvez, né, enfim, sem fazer um discurso também neocolonialista, mas talvez, em outros lugares, a gente comece a perceber que a gente tem que estar muito ligado na história, porque senão a gente consegue explicar. E eu acho que, né, alguns curadores, enfim, alguns programadores de festivais tiveram muito essa ideia, acho que conseguiram ter essa leitura de que o filme não está falando somente do que está acontecendo hoje nas queimadas, ou hoje em Belo Monte, né, ou em outras questões, né? E existe também toda uma luta, né, de muitos movimentos, a gente por barragens, todos os movimentos sociais que são muito fortes em Tucuruí ou na Amazônia, embora o filme não tenha uma liderança política se falando especificamente, mas que são muito importantes também. Então, está tudo muito ali no caminho do rio, né? Está todo mundo passando um pouco por ali, nesse sentido de que a gente também tem uma luta muito grande, mas que as pessoas olham para esse território, né? O início do filme fala sobre isso, e o final também com o discurso, ou com a fala do Getúlio Vargas ou com o discurso do Bolsonaro, que as pessoas continuam olhando para a Amazônia como um lugar que não tem gente, que é um lugar a ser conquistado, um lugar vazio. E esse lugar vazio eu posso ir lá e faço fazer o que eu quiser. Então, eu acho que também é muito isso, sabe? A gente poder falar, né, como um morador da Amazônia, você que vive aqui a vida toda, essa relação é muito complicada. Então, a gente poder mostrar que não é isso. Assim, a gente tem pessoas, a gente tem culturas ancestrais, a gente tem muitas tradições, a gente tem sabedorias, mas a gente é atropelado porque a gente não tem o poder de decisão. Era isso. No dia de hoje, né? Agora, curioso, Fernando, porque você fala desse passado, ele é super presente no filme, né? Assim, na verdade, tem o reflexo do lago, para mim, né? O reflexo é justamente essa presença dessa ausência, né? Assim, a presença dessa outra cidade, dessa outra vivência, dessa outra experiência daquelas pessoas, né? Quando a personagem fala, não, na época do trem, que quando passava a linha do trem, aqui só chegava de trem, né? Ou outras relações, outras referências fortíssimas que estão pré-hidrelétrica, né? Aquilo você vai como que montando quase uma cidade, uma outra experiência uma cidade, uma outra experiência daquele espaço, daquela natureza, daquela cultura, daquelas pessoas, daquela forma de vida, né? É muito interessante. Tem uma questão aqui que eu acho que é bem para o Roberto. Diante das lives que estão acontecendo, me veio uma dúvida, curiosidade. Também temos mulheres indígenas como protagonistas na área técnica do cinema? Você sabe, Roberto, se tem alguém na área técnica, assim? Então, eu acho que o domínio da técnica costuma ser justamente uma das principais barreiras, né, e dificuldades dessa experiência, a partir da experiência das oficinas, né? A gente geralmente começa nas oficinas com a realização,
que é a familiarização com a câmera, etc. Também porque, especialmente nesses contextos, né, de povos indígenas aldeados, que falam né, uma outra língua e etc., até a própria ferramenta para edição é muito mais difícil, né? Então, é uma etapa ainda muito menos, mesmo entre cineastas indígenas que têm uma experiência já longa de realização, a finalização, a montagem e finalização dos filmes ainda são terrenos bastante difíceis de acessar, né? Agora existem, né? Entre as mulheres, eu conheço pouco. Eu conheço as cineastas indígenas mulheres que têm se destacado atualmente, além da Sueli, né? A Chauara Machacali fez uma animação junto com o Charles Bicalho, a Patri Tchapan, que é a Patrícia Ferreira em Biá-Guarani, que está junto do Vídeo nas Aldeias já há muitos anos, e agora mesmo o Cine Cabiria, né, o festival vai fazer uma homenagem à Patri. Ela participou junto com outras duas cineastas indígenas desse projeto Nhemonguetá, que ficou em cartaz, acho que continua, né, no site do Instituto Moreira Salles, e que é uma troca de correspondências durante a pandemia, entre elas, junto com a Sofia Pinheiro, que também é uma colega, amiga, pesquisadora do cinema indígena, com foco especialmente no cinema indígena feito por mulheres, que eu recomendo procurar, Sofia com PH Pinheiro, que certamente saberia dizer até melhor que eu quais são as mulheres indígenas que estão atuando na área técnica. Eu sei que a Graciela certamente deve ter mais familiaridade com as áreas técnicas, mas ainda realmente depende de muito mais investimento, inclusive para formação duradoura, né? Porque às vezes a gente mesmo se ressente de fazer uma oficina que até consegue levar os equipamentos, mas que depois, tanto pelas distâncias, pelas dificuldades de realização, não existe ali um acompanhamento contínuo, e sobretudo para passar para essas fases da produção técnica para além da fotografia, assim, né? Então, mas eu tenho certeza que todas essas mulheres cineastas que já estão aí na cena de agora em diante só tendem a se fortalecer e promover elas próprias essas oficinas e fortalecer também a rede de mulheres trabalhando com cinema, né, nas aldeias. E eu acho que em breve enfim, haverá muito mais mulheres indígenas também envolvidas. Mas aproveitando aqui também, alguém mencionou que agora em novembro no CCSP vai entrar em cartaz uma mostra inteiramente dedicada aos filmes Machacali. Então fica aí também a recomendação. Acho que acho que amanhã eles devem divulgar já a programação, e do dia 12 a 18, não é isso? Vai ficar em streaming na SP Cineplay. É uma oportunidade incrível, inédita, de conhecer todos os filmes feitos por cineastas Machacali, de várias aldeias, de vários territórios, inclusive vários dos filmes da Sueli e do Israel, que vão estar lá também. Então, super recomendada a mostra. Excelente essa mostra. Agradecer aqui a Marilena Correia, que trouxe essa informação, eu não tinha. Gente, maravilhoso, maravilhoso poder refletir com vocês. É sempre um luxo, né? Assim, a gente poder aprofundar, não só, enfim, o visionamento, né? Assim, a gente como espectador, assim, mas certamente também essa sensação de tá ampliando isso, levando esse debate que mais pareceu assim uma mesa de cozinha, assim, né? Eu me senti aqui, sabe, meio trocando ideia assim no coração da casa, assim, com vocês, depois de ter visto os filmes, né? Mas maravilhosa essa experiência. Agradeço também a mostra do OCSP pelo convite para estar aqui, ao Kleber Eduardo, curador, a Júlia Galego, que está fazendo a coordenação da mostra, e a vocês por estarem aqui, por terem realmente, enfim, por estarem participando, por estarem
perto e de perto participando do DocSP. Eu quero mandar um beijo muito grande para a Sueli e para o Isael. Leve o meu carinho, assim, minha admiração profunda. Adorei conhecer, adorei me inspirar mesmo, assim, em todo o movimento que eles apresentam e trazem ali. Esse movimento da câmera que segue o que está acontecendo, né? Isso é tão bonito quando a gente vê nos filmes, né? O movimento dos personagens é que vai guiando a câmera, né? Assim, a câmera ela é apenas né? Ela vai atrás, assim, mas sem precisar estar nas costas, né? Mas ela segue, ela acompanha algo que está acontecendo, não o contrário, né? Onde você, que também é bom, também é bacana, assim, mas é gostoso quando você sente isso de uma forma orgânica, tanto de um lado quanto de outro, né? Quando você define, escolhe, pensa a cena e negocia aquela cena e aquela cena acontece na frente da sua câmera, né? E quando, no caso ali, que eu senti muito, onde a câmera seguia muito livremente, assim, esses acontecimentos, assim, foi bem inspirador. Fernando, muito agradecida também pelo seu filme, um grande filme, belíssimo filme, e agradecida a todo mundo que está aqui, que acompanhou a gente, que está aqui com a gente. A mostra do DocSP está disponível até o dia 8 de novembro na plataforma DocSP, ou seja, para quem está participando, credenciado nessa grande rede que a gente está vivendo essa semana, assim, bastante intensa, com muita programação, muita coisa acontecendo. E amanhã a gente vai fazer um debate sobre o Êxtase, um filme da Moara Passoni. Quem vai participar, além da Moara, é a Janice Dávila, que é a diretora de fotografia do filme, e é uma grande diretora de fotografia de documentário, que eu acho que também tem uma especialidade aí muito interessante, né? Então, acho que vai ser um debate bem legal. É isso. Maravilha, obrigada a todos. Rodrigo, a gente simplesmente desliga as câmeras, né? Desliga o microfone e as câmeras. Não, tem que dar um tchauzinho para a câmera, senão fica pouco simpático. Obrigada. Tchau, Obrigada. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Obrigada.